Ei, nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Essa cena é muito conhecida e emocionalmente forte. Ela parece motivacional. Um pai incentivando o filho. Mas, na verdade, ela toca no ponto mais sensível da formação daquilo que é humano. A construção da força psíquica. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Eu quero nesse vídeo curto, tirar você um pouquinho do emocional e colocá-lo diante de uma estrutura do amadurecimento. Colocá-lo diante de uma autoestima verdadeira. Perceba uma diferença importante. Uma intervenção motivacional, ela mexe, com as nossas emoções, ela inspira por um momento, a gente fica enlevado. Mas quando a gente está falando de maturidade humana, estamos falando de algo mais profundo, aquilo que forma o sujeito. E é por isso que essa cena não fala apenas de uma criança sendo incentivada, motivada. Ela fala também de como nós adultos fomos formados. E para uma boa formação da maturidade do sujeito, a criança já precisa aprender algo fundamental. Ninguém pode tudo. A infância é o momento em que o eu está sendo estruturado. A criança, por exemplo, ainda não tem realizações, conquistas, e ela precisa acreditar que pode, e ela depende dessa mediação do adulto para interpretar a realidade que a cerca. Ela tem potência racional em formação. Agora, observe o que acontece quando essa estrutura não é bem formada. Se o adulto transmite incapacidade, medo, projeções, frustrações, a criança internaliza limitação antes de tentar, percebe? O contrário também, quando o adulto supervaloriza as ações da criança, não colocando nenhum limite. O que acontece? Ela vai internalizando uma relação de autossuficiência perigosa. E já na fase infantil, nós precisamos aprender que não podemos tudo. Você pode conquistar por meio da razão, disciplina e ação consistente aquilo que você deseja. Se você diz a uma criança ou cresce achando que você é incrível, sem critério, que você consegue qualquer coisa sem esforço, basta acreditar sem a realidade, você está formando fragilidade, não força. A verdadeira estrutura é: você pode aprender, você pode se tornar capaz, você pode conquistar, se agir racionalmente. Então, a autoestima não é dizer você é perfeito ou você é linda, mas é te ajudar a criar um volume de atividades em que você é capaz de aprender a lidar com o real. Isso é o que eu sempre trago em meus projetos, essa importância dessa relação. O eu, que é a força psíquica, o outro, que é essa força relacional, mediadora, e a realidade. Força psíquica é responsiva, força relacional é mediadora e a força da realidade é soberana. A fala do pai na cena parece motivacional, mas é um movimento mais relacional que fortalece o eu. Mas só funciona se ela estiver alinhada à realidade. Se não estiver relacionado a essa realidade que nos cerca, você inevitavelmente vai criar ilusões. Acaba se apegando a objetos ou a performance para fortalecer sua autoestima e se sentir melhor. Mas o que você ganha, nesse caso, é uma sutil e silenciosa frustração e fragilidade ao longo do tempo, pois a autoestima é você saber que é capaz de realizar e realizar integrado à realidade. Então, a criança não pode tudo, adulto também não pode tudo. A realidade, ela impõe critérios. O que pode, na verdade, é aprender, desenvolver,
desenvolver competência, estruturar a vontade, sustentar esforço ao longo do tempo. Quando ensinamos apenas acredite em você, mas não ensinamos a agir racionalmente, formamos fragilidade mascarada de confiança. E isso aparece com muita clareza na vida adulta. Ao longo do meu trabalho no consultório, nos cursos, nas palestras, eu percebo algo muito interessante. Muitas vezes o problema não é falta de capacidade, o problema é falta de estrutura interna. Ou seja, você não aprendeu a transformar desejo em ação. Você faz muito, se esforça, mas não integra e não sabe ordenar as suas emoções. A frase do filme ela é muito poderosa porque reforça a potência, a nossa potência. Mas o amadurecimento acontece quando essa potência encontra a realidade, a razão e a disciplina. A criança precisa ouvir, você pode, mas precisa aprender, você deve agir. Ela precisa descobrir que a realidade é o critério. A autoestima verdadeira não se sustenta apenas na validação. Ela nasce da experiência repetida de agir e ver que a realidade responde. A autoestima saudável nasce quando a criança e o adulto experimenta pensar, decidir, agir e acolher as consequências reais. Mas, no fundo, nós não gostamos dessa cena porque ela nos emociona. Mas ela nos emociona porque, no fundo, muitos de nós gostaríamos de ter ouvido isso na infância. Ou muitas vezes ouvimos o contrário, né? Mas existe uma outra camada ainda mais profunda e interessante aqui. A questão não é apenas se alguém acredita e acreditou em você ou confia em você. A questão é, você hoje está vivendo como alguém capaz? Porque chega um momento em que não é mais o pai que define sua potência, não é o professor, nem o ambiente que nos cerca. É você. É você. Muitos adultos ainda esperam inconscientemente que alguém ainda venha dizer: você pode, né? Mas a maturidade é quando você assume: eu posso e eu vou agir. A estrutura do amadurecimento começa na criança e tanto ela quanto você, já adulto, precisa estar atento que a realidade não é inimiga, o fracasso é informação, a capacidade nossa se constrói e que a responsabilidade é sempre nossa, é sempre sua. Isso gera autonomia responsável e não um delírio de grandeza, entende? A realidade ela não está contra você e também não vai te aplaudir. Ela apenas responde às suas ações. A autoestima verdadeira não nasce do incentivo, nasce da experiência repetida de enfrentar o real e de não fugir. Talvez o maior amadurecimento não seja ensinar uma criança que ela pode, tampouco fortalecer a sua autoestima, porque a autoestima é consequência do agir, de um agir estruturado, não o objetivo central. O maior amadurecimento está em ensinar e viver que capacidade se constrói e que responsabilidade não se terceiriza, que ninguém mais pode viver a sua vida por você.